Olá, tudo bem com você? Você vai assistir agora a mais uma aula de Ciências da Natureza. E nessa aula nós vamos falar sobre codominância e dominância incompleta. Mas antes de falar sobre isso, vamos revisar o exemplo de um tipo sanguíneo e como alguém com os mesmos dois alelos codificando para o mesmo traço seria chamado de homozigoto, e alguém com alelos diferentes seria chamado de heterozigoto. Aqui também é importante lembrar do conceito de alelos dominantes e recessivos e como o alelo A é dominante sobre o alelo O nesse exemplo. Isso significa que o mesmo fenótipo, o tipo sanguíneo A, pode resultar desses dois genótipos diferentes. O exemplo que eu acabei de mostrar aqui é um exemplo de dominância completa. Sendo assim, se uma pessoa tivesse o genótipo AO, uma vez que nosso fenótipo é apenas o tipo sanguíneo A, significa que o alelo A é completamente dominante sobre o alelo O, e apenas o alelo A do genótipo é expresso no fenótipo. Existem três padrões diferentes de dominância que eu gostaria que você se familiarizasse bem. E para explicar isso, eu vou usar um exemplo diferente aqui. Vamos dizer que temos essa flor. O fenótipo de pétalas vermelhas é codificado pelo alelo R vermelho, e o fenótipo de pétalas azuis é codificado pelo alelo R azul. Eu vou conversar com você utilizando esse exemplo sobre três padrões diferentes de dominância, que são dominância completa, que inclusive eu já falei com você aqui, codominância e também a dominância incompleta. Eu vou explicar sobre esses dois novos padrões através desse exemplo da flor. Vamos começar olhando para três genótipos diferentes e os fenótipos que você veria para cada um deles sob cada padrão de dominância diferente. Vamos começar com o genótipo de dois alelos vermelhos. O que podemos esperar aqui é que, em todos os casos, as pétalas de flor sejam vermelhas, já que temos apenas alelos vermelhos no genótipo. Da mesma forma, se nosso genótipo tivesse dois alelos azuis, poderíamos esperar apenas que, em todos os casos, as pétalas de flor sejam azuis, já que temos apenas alelos azuis no genótipo. Agora, esses padrões de dominância mudam quando olhamos para o caso do heterozigoto. É isso que torna esses três padrões diferentes. Já estamos familiarizados com o exemplo de dominância completa. Então, se a gente dissesse aqui que o alelo vermelho R é dominante sobre o alelo azul R, isso tornaria o fenótipo do heterozigoto uma flor vermelha para a dominância completa. Ok, isso é relativamente fácil de compreender. Mas e no caso da codominância? A codominância ocorre quando, por exemplo, o fenótipo do heterozigoto mostra uma flor com algumas pétalas vermelhas e algumas pétalas azuis. Ou seja, ambos os alelos são dominantes juntos, por isso que chamamos de codominantes. Afinal, as características de ambos os alelos aparecem no fenótipo. E a dominância incompleta? A dominância incompleta ocorre quando o fenótipo do heterozigoto mostra uma mistura dos dois alelos. Nesse caso, as pétalas vermelhas e azuis da flor podem se combinar para formar uma flor roxa. Nenhum dos alelos é completamente dominante sobre o outro. Em vez disso, os dois se misturam por serem incompletamente dominantes. Enfim, o que aprendemos hoje? Se a gente assumir o genótipo heterozigoto RR, então, existem três padrões diferentes de dominância que podemos ver para um traço específico. Na dominância completa, apenas um alelo do genótipo é visto no fenótipo. Esse foi o exemplo da flor vermelha. Na codominância, ambos os alelos do genótipo são vistos no fenótipo, que é o caso da flor com pétalas vermelhas e pétalas azuis. Finalmente, na dominância incompleta, uma mistura dos alelos do genótipo é vista no fenótipo. Esse foi o caso da flor roxa. Conseguiu compreender tudo direitinho? Espero que sim. Aproveitando esse momento, eu quero deixar aqui para você um grande abraço e dizer que te encontro na próxima. Então, até lá!